Imagina que você tem tudo: uma mansão em Nova Jersey, dinheiro que nunca vai acabar, uma família, respeito ou pelo menos medo, que para muita gente é a mesma coisa, poder de vida e morte sobre as pessoas ao seu redor. Agora imagina que mesmo com tudo isso, você acorda todo dia com um peso no peito que não vai embora, que você chora sem saber por quê, que você olha para tudo que construiu e sente nada. Esse é Tony Soprano, e a história dele não é sobre a máfia. É sobre uma das perguntas mais antigas da filosofia. Por que conquistar o que a gente quer não é suficiente? The Sopranos estreou em 1999 e mudou a televisão para sempre. Não porque mostrava a máfia de um jeito novo, mas porque mostrava um homem poderoso completamente perdido por dentro. Tony Soprano é chefe de uma família criminosa em Nova Jersey. Ele comanda negócios ilegais, toma decisões que custam vidas, é temido por todos ao redor, em todos os sentidos externos, ele venceu. E na primeira cena da série, ele desmaia no jardim. Vai parar num consultório de psiquiatria e passa as próximas 6 temporadas tentando entender por que, com tudo que tem, não consegue ser feliz. Essa é a pergunta central, e é uma pergunta filosófica antes de ser uma pergunta dramática. Antes de falar do Tony, preciso falar de você. Porque esse vazio não é exclusivo de chefes da máfia. Quantas pessoas você conhece que chegaram onde queriam chegar? A promoção, o relacionamento, a casa própria, o corpo que treinaram anos para ter e sentiram aquele vazio estranho depois. Aquele é só isso? Ou pior, que nem chegaram lá ainda, mas já sabem no fundo que quando chegar não vai ser o suficiente, que a linha de chegada vai se mover de novo. Isso tem um nome filosófico, e um filósofo alemão mapeou isso com uma precisão assustadora. Arthur Schopenhauer nasceu em 1788 e foi um dos filósofos mais sombrios da história, não porque era pessimista por gosto, mas porque olhou para a natureza humana com honestidade brutal e não gostou muito do que viu. A ideia central dele é simples e devastadora. O ser humano é movido por uma força que ele chamou de vontade. Não vontade no sentido de escolha consciente, mas uma força cega, constante e insaciável que nos empurra sempre em direção a alguma coisa. Você quer uma coisa, sofre até conseguir, consegue, mas o alívio dura pouco. Logo aparece um novo desejo, um novo sofrimento, uma nova busca, e assim por diante, até você morrer. Schopenhauer chamava isso de o pêndulo da existência, oscilando eternamente entre o sofrimento de não ter e o tédio de ter. E ele foi além, dizia que a vontade não é pessoal, não é sua, não é minha, é uma força universal que age através de nós, como se fôssemos instrumentos de algo maior que não tem propósito nem direção, só movimento, só querer, eternamente. Essa ideia é sombria, mas ela explica muita coisa que a gente sente e não consegue nomear. Agora coloca o Tony Soprano em cima dessa ideia. A vida inteira do Tony foi construída em torno de uma vontade específica, poder. Ele queria respeito, queria controle, ele queria dinheiro, queria status, e conseguiu tudo isso. Mas cada conquista gerava uma nova ameaça, um novo rival, talvez uma nova crise. Cada momento de estabilidade durava pouco antes de virar um novo problema a se resolver. O pêndulo nunca parou. E aí vem a parte mais interessante. Tony não é infeliz, apesar do poder. Tony é infeliz por conta do poder, porque o poder foi o único idioma que ele aprendeu para lidar com o mundo. E esse idioma não tem como expressar paz, satisfação ou presença. Ele construiu uma vida inteira em cima de desejos que, quando satisfeitos, só geravam novos desejos. Exatamente o que Schopenhauer descreveu 200 anos antes. E tem mais um detalhe cruel. O Tony sabia disso. Em vários momentos da série, ele demonstra uma consciência clara de que algo está errado, que a vida que ele tem não é a vida que ele queria. Mas ele não sabe como sair porque nunca aprendeu outro caminho. O caminho dele sempre foi esse. The Sopranos dedica muito tempo à infância do Tony, e não é à toa. O pai dele era da máfia, a mãe era fria, era manipuladora e era incapaz de amor incondicional. O Tony cresceu num ambiente onde afeto era transação, onde fraqueza era punida e onde poder era a única moeda que importava, pelo menos naquela família.
O Schopenhauer diria que a vontade do Tony foi moldada nessa infância, que ele aprendeu a querer as coisas erradas antes de ter maturidade para questionar isso, e que uma vez que a vontade se forma, ela é quase impossível de redirecionar. Tem uma cena que o Tony fala para a doutora Milf que às vezes sente que nasceu tarde demais, que o mundo que ele conhece está acabando, e que mesmo assim não consegue imaginar outro mundo para si. Isso é o aprisionamento pela vontade que Schopenhauer descrevia. O Tony vê a gaiola, sabe que é uma gaiola e não consegue sair. Uma das coisas mais geniais de The Sopranos é que Tony passa a série inteira em terapia, e as sessões com a doutora Melfi são onde a filosofia da série aparece mais explicitamente. Porque o Tony chega na terapia querendo uma solução, querendo que alguém conserte o que pode estar errado com ele. E o que a série vai mostrando lentamente é que o problema dele não tem conserto fácil, porque o problema é estrutural, é quem ele escolheu ser. Em uma das cenas mais marcantes, o Tony fala sobre os patos que moravam na piscina da sua casa. Ele chora quando elas vão embora, e a doutora Melfi pergunta o que os patos representam. A resposta é que ele nunca conseguiu verbalizar completamente é a família dele, a inocência, algo simples e puro que ele nunca teve e nunca vai ter, porque o mundo que construiu não tem espaço para inocência, para família, entende? E aqui está um dos pontos mais dolorosos da série. O Tony é incapaz de sentir. Ele não é um sociopata completo. Ele ama os filhos, se preocupa com os amigos, chora por patos, mas o mundo que construiu pune exatamente essa capacidade de sentir. Ele vive numa contradição que nunca resolve. O Schopenhauer diria que Tony finalmente estava vendo a vontade por trás das suas escolhas. E que essa visão, por mais dolorosa que seja, é o primeiro passo para qualquer coisa parecida com liberdade. Tem uma cena no final da terceira temporada onde o Tony tá numa festa, cercado de pessoas, música alta, todo mundo rindo. E a câmera foca no rosto dele por alguns segundos. Ele não tá presente no momento, ele tá olhando pro nada, completamente sozinho, no meio de todo mundo. Essa cena é um retrato perfeito do que Schopenhauer descrevia. A vontade te empurra para conquistar, você conquista, e no momento da conquista ela já tá te apontando pro próximo objetivo. Você nunca chega, você só corre. E isso não é só sobre chefes da máfia, é sobre qualquer pessoa que passou anos correndo atrás de algo, qualquer objetivo. E quando chegou, percebeu que a felicidade que esperava não estava lá, não era lá que se encontrava. O Schopenhauer não era só diagnóstico. Ele tinha algumas saídas, e elas são surpreendentes. A primeira saída era a arte, especialmente a música. Ele dizia que a arte é o único momento em que a vontade silencia. Porque você para de querer e começa a contemplar. Você sai de si mesmo por um instante. A segunda arte era a paixão. Quando você reconhece o sofrimento no outro como igual ao seu, algo muda. Você para de ser o centro de tudo e começa a existir em relação ao mundo. O Tony tinha lampejos disso, mas nunca deixava durar. A terceira e mais radical era o ascetismo. O ascetismo basicamente é reduzir os desejos ao mínimo. Não porque a vida não vale nada, mas porque quanto menos você precisa, menos a vontade te controla. O Tony Soprano era incapaz de qualquer uma das três de forma consistente. A arte ele consumia, mas não contemplava. A compaixão ele sentia, mas sufocava. O ascetismo era impensável para alguém cuja identidade inteira era construída em cima do acúmulo. E talvez seja por isso que no final ele... Bom, se você assistiu, você sabe como terminou. Você não precisa ser chefe da máfia para se reconhecer no Tony. Toda vez que você conquista algo e já tá pensando no próximo, toda vez que você tá numa situação boa, mas você não consegue estar presente nela 100%, toda vez que você sente aquele vazio estranho depois de uma conquista, isso é o pêndulo de Schopenhauer. A questão não é parar de querer coisas, é perguntar se essa vontade que me move é minha de verdade, ou foi construída por pressão, por um mundo que me ensinou que ter mais é sempre melhor. O Tony nunca fez essa pergunta com honestidade, e pagou um preço alto. The Sopranos termina com uma das cenas mais debatidas da história da televisão. Uma cena que, dependendo de como você interpretar ela, diz tudo sobre o que a série sempre foi. Eu não vou te dizer o que ela significa, mas eu vou dizer que o Schopenhauer diria que a vontade não para, ela nunca vai parar, que ela continua independente do que acontece
e que a única saída real nunca foi conseguir mais, foi aprender a querer diferente. O Tony nunca aprendeu isso, nunca aprendeu a querer outra coisa. A pergunta que fica é: você consegue aprender isso?